finalizar hoje o nosso livro 5, estudando sobre os salmos, do Salmo 120 até o Salmo 150, o que esses salmos trazem de conhecimento teológico para nós, dentro da cultura em que o povo estava vivendo. Esse salmo, então, essa terceira parte, finaliza os livros. Da semana que vem a gente estuda, então, somente as aplicações cristológicas e como eu posso usar salmos na minha vida cristã, já depois de tanto tempo desses salmos sendo escritos. Bom, antes da gente entrar no livro 5, eu preciso fazer algumas ressalvas sobre o estudo passado, porque eu tenho alguns irmãos lá em São Paulo, seminaristas, evangelistas, que depois eles assistem e me puxam a orelha em alguma coisa que eu erro. E como ninguém é perfeito, só Deus, eu me equivoquei em uma parte do menor versículo da Bíblia. Então nós precisamos corrigir isso, senão depois a internet critica lá e bota lá que nós não sabemos do que estamos falando. Né? Então eu queria agradecer ao irmão Fábio Sarmento, que é o evangelista lá da congregação do Jardim das Fontes, em São Paulo, que depois ele, conversando comigo, ele me mandou até o material para que a gente possa não errar e quando errar, corrigir. É isso que a gente faz. Então, nós falamos que o menor livro da Bíblia, o menor versículo da Bíblia seria o versículo Jesus chorou. Porém, não é Jesus chorou, né? Embora muita gente defenda que não é. Então aqui eu trouxe alguns versículos pequenos da Bíblia para a gente poder comparar. Isaías 37, versículo 15, em algumas traduções, e depois eu vou falar das traduções, ele tem 5 letras apenas, então muita gente vai defender que este versículo é o menor da Bíblia, mas não é, porque somente a NVI traz ele nesse formato. No original, ele não está nesse formato, então ele não tem 5 letras no original, que é o hebraico. Jó 3, 2, também nas versões brasileiras, né, nas versões em português, principalmente na ARA e na revista Corrigida, Jó 3.2 tem 7 letras, mas no original não tem 7 letras. O que vale é o original, o grego, o hebraico, no caso do Antigo Testamento. João 11.35, que foi o que nós falamos semana passada, que seria o menor versículo da Bíblia, na versão que nós usamos, principalmente a ARA e a revista Corrigida, tem 11 letras, que é o Jesus chorou. Então, teoricamente, esse seria o menor versículo. Porém, no original, no grego, não está assim, ele não é o menor. Tá? E então o menor versículo da Bíblia, nas traduções que são mais confiáveis e também no original, seria Êxodo capítulo 20, versículo 13. Eu nem lembrei desse versículo também, que é o não matarás. Então o não matarás, ele não sofre alteração nas traduções, que seria mais ou menos isso, irmãos, aqui, que acontece. O maior, então, só para a gente entender, o maior capítulo da Bíblia, então, seria Salmo 119, com 176 versículos, ao passo que o menor capítulo da Bíblia seria, então, o Salmo 117, que só tem 2 versículos. Tá? O maior livro da Bíblia seria o livro de Salmos, que tem 150 capítulos, e o menor livro da Bíblia, sim, segundo João, conforme nós falamos na semana passada, tem apenas 3 versículos. Então, para a gente entender a tradução, seria mais ou menos assim. O não matarás, que é Êxodo 20, 13, vejam só como ele não sofre alteração do original. Os outros versículos, Jó 3.2, Isaías 37 e o próprio João 11.35, na tradução ou nas traduções, ele vai sofrer alterações. O Êxodo 20:13, ele não sofre alteração nas versões em português. Pode ver, não matarás na NVI, não matarás na ARA, não matarás na revista Corrigida e não matarás na BEARA, né, que é a versão Almeida. Então, ele não sofre. E se for para na linguagem dos dias de hoje, ainda ele diminui ali, que é não mate. Então, vejam só, pequena alteração ele vai sofrer quando ele vai para a linguagem de hoje e para a versão da NASB, que é uma versão inglesa, né? E a versão da ESB também, que ele vai falar lá, aí é com a irmã Zilda, né? Mas ele vai sofrer uma alteração um pouco maior aí. Mas, então, para a nossa informação e para corrigir o que nós falamos semana passada, o menor versículo da Bíblia é o não matarás, tá? Êxodo capítulo 20, versículo 13. Isso aqui é algumas informações para a gente somente não se esquecer.
tantos capítulos e versículos que a Bíblia tem, as palavras, os personagens, né, a palavra do Senhor que se repete quase 2.000 vezes. O livro central da Bíblia seria o livro de Salmos, né, o 118. O menor capítulo, como já falamos, é o Salmo 119. O menor capítulo. O maior capítulo, Salmo 119. O menor versículo, conforme já falamos, Êxodo 20, 13. E o versículo maior aí, que não sofre alteração tamanha quanto aos outros, seria no livro de Esther, capítulo 8. Bom, João Calvino, reformador francês, que sistematizou e conseguiu documentar isso, e esse documento de sistemática dele permanece até os dias de hoje como sendo uma das maiores literaturas e também uma das maiores teologias, ou seja, documentos em que consegue expor as Escrituras com maior clareza e com maior didática, com maior profundidade teológica. João Calvino, alguns entendem que depois de Paulo, depois de Agostinho de Hipona, a mente mais brilhante, teologicamente falando, seria Calvino. Há discordância de outros que têm outros nomes aí, mas muitos entendem que Paulo, a sequência seria Paulo, Agostinho e Calvino, tamanha inteligência de Calvino. E Calvino, quando olhava para os Salmos, e isso está nos seus livros, ele disse essas palavras que são muito importantes para o nosso estudo desta noite. Diz Calvino: a suma e substância de todo o Salmo consiste em que são bem-aventurados os que aplicam seus corações a buscar a sabedoria celestial. Ao passo que os profanos, desprezadores de Deus, ainda que por algum tempo se julguem felizes, por fim serão os mais miseráveis. Terão os mais miseráveis, sim. Então Calvino, olhando para os 150 capítulos de Salmos, todo o seu compêndio teológico dividido nesses 5 livros, Calvino diz: feliz é aquele que consegue olhar para Salmos e aplicar na sua vida, obedecendo a Deus, conforme diz Salmo 1, que se faz uma separação entre dois povos. Feliz é esse é bem-aventurado, porque ele aplica no seu coração aquilo que os Salmos ensinam. Ao passo que desprezível ou são desprezados, aqueles que são desprezados por Deus, aqueles que pensam que são felizes e parece que por algum momento eles são felizes. Lembra Salmo 73, Asaf vendo o povo prosperar? Mas eles são tão desprezadores, por eles desprezarem a lei de Deus e por eles perseguirem o ungido de Deus, eles terão um fim ruim, um fim miserável, Calvino diz. Então, quando nós olhamos para Salmos, isso vai ficar muito mais claro semana que vem nas aplicações cristocêntricas e como eu aplico o Salmo na minha vida nos dias em que vivo, vai ficar muito mais claro que Salmos é um livro não só para ser lido, mas é um livro que ele não era só lido de fato, ele era cantado, mas ele não é só para a gente ler, ele é um livro para que nós venhamos a aplicar em nossa vida conforme o próprio Salmo descreve isso. Bom, esse livro 3 de Salmo, como nós já dissemos na primeira parte, ele é um livro da consumação. Consumação do quê? Consumação final, diante de tudo que Deus fez, desde o primeiro livro, mostrando confronto, mostrando conforme o reinado de Israel foi se sucumbindo aos seus inimigos, o rei destronado, Israel cativo. Agora, estes salmos, que são salmos litúrgicos, ou seja, salmos de adoração, salmos que conduzem o povo a uma adoração, esses salmos, então, ele compõe a consumação de Deus ali para o seu povo. Em que época esses salmos dos 107 ao 150 foram escritos? Nós já dissemos semana passada. Provavelmente, tudo indica que foram escritos no tempo pós-exílio, um tempo em que o povo já estava voltando do exílio. Aquele povo estava cativo por Síria primeiro, depois por Babilônia, pelos imperadores maus daquela época, e no momento que eles retornavam para Jerusalém, que chamado tempo pós-exílico, é o tempo que eles escrevem estes salmos, o que compõe estes salmos. E qual é o tema deste livro 5? O tema desse livro 5 é: Deus salvará o seu povo através da vinda do Rei Justo, o Messias.
Então, este é o tema. Quando eles olhavam para isso, olhavam para este salmo de consumação, esse bloco de consumação, eles viam o quê? Deus vai salvar o seu povo, né, através de um rei justo. Quando eles falam isso, eles estão cientes de que os reis que passaram em Israel eram reis injustos, que levaram o povo a cativo, tanto do norte quanto do sul. Então esse livro, esses salmos, né, ele primeiro compõe aí uma coletânea de 4 livros importantíssimos, ou 4 coletâneas, na verdade, nessa segunda porção do livro. O livro 5 ele vai manifestar, então, evidências significativas de um arranjo intencional, ou seja, o que está contido nesses primeiros salmos, do 120 em diante, nesse primeiro bloco, ele é intencional. O editor fez questão de separar esses salmos do jeito que está na nossa Bíblia, do jeito que está, do Salmo 120 ao Salmo 137. Esse livro 5, então, ele vai compor isso de forma muito clara. Além deste ponto crucial do terceiro agrupamento dos salmos, que são salmos messiânicos, salmos que apontam para o rei justo, tá? Então, toda vez que você ouvir a palavra messiânico, está falando de um rei futuro, de um Messias. Messiânico, Messias. Messias, um rei justo que vai governar o povo e vai trazer a libertação. E aí, nós vamos entender isso na semana que vem. Por isso que os judeus, eles rejeitam Jesus. Porque eles estão esperando quem? Quem? O Messias, o rei justo que vai fazer o quê? Libertar eles do inimigo. O que Jesus vem fazer? Pergunta, o que Jesus vem fazer? Se Jesus é o Messias, como de fato nós sabemos. Os judeus estão esperando o Messias justo que liberte eles dos seus inimigos. Um rei de fato. E o que Jesus vem fazer? O que Jesus faz com eles? Na realidade, para eles ficaram frustrados, porque eles achavam um reino terreno. Mas o reino de Jesus é completamente diferente. Sim, por quê? Eles esperam um rei que os livre dos seus inimigos. E Jesus vem libertar eles do quê? Tá fácil. Sim, mas uma taquada, está queimando a batata, mas está pertinho, né? Quem é o maior inimigo do homem? O próprio homem. Por isso que os discursos de Jesus, um deles vai dizer assim: dura é o seu discurso, Jesus. Tua palavra é muito dura, porque Jesus confronta o maior inimigo do homem. Quem é o maior inimigo do homem, senão o próprio homem? E eles estão esperando quem? Que Jesus vai lá e tire eles do jugo de Roma. Eles não querem mais pagar impostos, eles veem os romanos como os inimigos. Se vocês lembrarem, o ladrão da cruz lá, o que vai ser crucificado, o que não vai ser crucificado, o que vai Jesus vai no lugar dele, ele é tido como um herói, Barrabás, né? Por quê? Porque ele fez aquilo que os judeus esperavam que Jesus fizesse, que é o quê? Brigar com os romanos, matar romano, libertar o povo, né? Sempre lembrando, Barrabás o nome dele já é sugestivo, filho do pai, filho, Rabá, seria o pai dele, né? Então, filho do pai. Então, Barrabás tem essa moral com o povo, por isso o povo, quando vai pedir para libertar, não, liberta Barrabás. Quem brigou por nós? Quem foi enfrentar os romanos? Quem é que deu a cara lá diante dos romanos? Foi Jesus? Necas. Foi Barrabás, então liberta Barrabás. Então, Jesus não é esse Messias que os judeus estão esperando. Eles estão esperando alguém como Barrabás, um rei como Davi, como os outros que passaram. Então, os salmos eles vão mostrar que o judeu está esperando este Messias, este rei. E aqueles que tiveram o conhecimento revelado por Deus, entenderam e viram Jesus como o cumprimento dessa profecia. Por isso que aqueles que tiveram o entendimento vão dizer assim: olha, se cumpriu nele as profecias. Não falavam as profecias acerca disto, porque eles entenderam de fato que os salmos estavam apontando para Cristo, para o Senhor. Então esse primeiro agrupamento vai trazer isso e vai distinguir, vai ser distinto desses salmos que vão fornecer essa estrutura que vai nos ajudar a compreender de fato essa exaltação do Messias. Então, do Salmo 120 ao Salmo 134, nós temos 15 salmos de romagem. Tá? Vocês ouvem tanto falar, principalmente cidades pequenas, ouvem tanto falar assim:
Teve romaria hoje na cidade, né? O que é isso? Não é simplesmente um barulho de uma religião qualquer que está passando pelas ruas. Existe um propósito. Eles estão fazendo o quê? Uma romagem, né? Eles estão caminhando e ressaltando ali o que a religião deles pega. No caso aqui, a gente vai ver esses 15 salmos de romagem, que eles vão fazendo o quê? Esses salmos. Vai ficar muito claro nesses 15 salmos como esses salmos não estão separados do quê? Isso aqui nós já falamos tantas vezes que eu sei que vocês sabem de cor. Os salmos, eles estão, aqui eu quero usar a palavra no bom sentido, eles estão impregnados, eles estão cheios, eles estão recheados, eles estão assim, lotados dessa ideia, do começo ao fim, e nós falamos bastante dela já até aqui. Então, esses salmos, esses 15 salmos, eles vão ecoar algo muito forte que nós já estamos até aqui, que é isso que você está pensando, só para começar de falar. É isso que você está pensando. O que os salmos nos demonstrou a gente de hoje? O que os salmos trouxe para nós até hoje de tão forte que nós devemos sempre estar atentos? A lei do Senhor. Do começo ao fim. Como começa o salmo? Falando da lei. Semana passada nós damos o Salmo 119, que é a lei do Senhor. E hoje, de novo, esses salmos eles vão apontar para a bênção sacerdotal que está na lei do Senhor. Então, os salmos eles vão ecoar o que a bênção sacerdotal lá atrás descreve como o Senhor abençoa o seu povo, como o Senhor anda com o seu povo, como o Senhor estende as mãos ao seu povo. Então, essa coletânea distintiva de salmos antecipa, ou seja, ela antecipa algo que vai acontecer depois, de uma forma viva, o movimento do povo de Deus em direção ao foco permanente estabelecido de culto no Monte Sião. Ou seja, o povo está caminhando para Sião. Sião seria a espécie da igreja que esse povo se reúne para adorar a Deus. Porque é de Sião que vem a bênção. É de Sião que vem a bênção. Então eles estão caminhando para Sião. E esses salmos, conforme eles estão caminhando rumo a Sião, né? Lembra? Os montes de Sião que não se abalam, né? Eles entendem que de lá vem a bênção. E eles cantam isso, de lá vem a bênção. Então eles estão caminhando e cantando esses salmos. Então, nesta caminhada e nesta canção, é antecipado a eles as bênçãos sacerdotais que ecoam de fato com aquilo que está lá atrás no livro de Números. Então, este movimento de romagem, ele vai trazer ao povo esse entendimento de que a bênção está, de que Deus abençoa o seu povo. De que quando esse povo cultua a Deus de fato com o coração, há a bênção de Deus ali. Tá? E vai nos ensinar muito sobre isso. Então, esse é um cumprimento à promessa pactual feita a Davi sobre uma morada permanente para a casa de Deus. Cada um desses salmos é intitulado um salmo de romagem. O Salmo 120 ao Salmo 134, todos eles vai estar salmo de romagem. Eu não sei, talvez na sua Bíblia não esteja, mas na maioria das Bíblias editadas ou compiladas pela SBB, vai estar em cima, assim, salmo, cântico de romagem. Talvez na sua Bíblia esteja. Todas elas deveriam estar. Cântico de romagem. E este cântico de romagem, ele deve ser lido quando você for ler os salmos. Então, por exemplo, aqui no Salmo 134, Salmo 124. Você vai ler o Salmo 124 na igreja, vai ler lá com o seu pequeno grupo ou na família. Você não vai ler. Vamos ler o Salmo 124. Aí você começa. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que o diga, né? Não. Você vai começar no cântico de romagem de Davi. Porque isso que está escrito aqui no cabeçalho foi inspirado. O que não é inspirado? O que está assim em negrito. Deus é o nosso protetor e libertador. E isso não precisa ser lido porque não é inspirado. Agora, o que está abaixo ali, em letras menores, com a mesma fonte, com a mesma letra do texto, na maioria das traduções, é para ser lido como escritura, tá? Então, você lê lá, Cântico de Romagem de Davi,
não fora o Senhor, ó Israel, que sempre esteve ao nosso lado. Tá? Então, estes salmos, cada um deles são salmos de romagem, e o povo então ia caminhando e lendo estes salmos. A frase, ela foi interpretada como se referindo aos 15 degraus que levaram ao templo de Jerusalém. Há uma conexão literária que se move passo a passo pelos 15 salmos ou subida dos peregrinos a Jerusalém. Então lembra, eles estão peregrinando, tá? Eles estão vindo do cativeiro peregrinando rumo a Sião. Então eles vão lendo esses salmos, tá? esses 15 salmos, vão cantando isso e vão rumo à cidade, rumo ao Monte Sião, porque é de lá que Deus ordena a bênção. Então eles vão se movendo, subindo, são peregrinos. E também, durante as festas anuais, conforme está lá em Deuteronômio 16, que deveria ser cumprido pelo judeu, eles também entoavam esses cânticos de peregrinação, cânticos de romagem. Ou quando os israelitas voltavam do exílio, que é o caso aqui, voltaram para a própria terra. O Salmo 126 mostra isso de forma clara, né? Quando nós vemos lá, cântico de romagem, e aí vai estar lá: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eles estão alegres porque eles estão caminhando para Sião. Eles estão felizes porque o Senhor restaurou a sua sorte. Tá vendo? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, então eles estão felizes, estão caminhando e felizes rumo a Sião. E aí este filósofo, teólogo, também apologista do primeiro século, do quase segundo século aí, o Aristides, ele escreveu algo também sobre o Salmo muito interessante. Ele diz assim, e aí Aristides, ele escreve uma carta a um amigo dizendo assim: se qualquer homem justo entre os cristãos passa deste mundo, eles se regozijam e oferecem graças a Deus e acompanham o seu corpo com cânticos de agradecimento, como se ele estivesse partindo de um lugar para o outro, uma romagem, uma peregrinação. Mas precisam fazer peregrinação antes de ficarmos permanentemente na casa do Senhor. Nós também precisamos acampar em Meseque e habitar nas tendas de Quedar. Ficamos desiludidos com este mundo e repetimos as palavras daqueles que estão cansados dos lábios mentirosos e das línguas enganadoras, fartos de morar tanto tempo com aqueles que odeiam a paz, enjoados das atitudes arrogantes daqueles que são demasiadamente orgulhosos para confiar em Deus, exaustos de sendas tortuosas. Então, o Aristides, ele, olhando para o Salmo 120, ele vê então que é feliz o homem, né, que peregrina rumo a Sião celestial, porque este homem de fato está cansado das agruras deste mundo, está triste, né, está triste por viver em meio a pecadores, em meio a pessoas que não temem a Deus, pessoas que violam a lei do Senhor, pessoas que não têm prazer na lei do Senhor. E ele replica aquilo que está no Salmo 120, quando o salmista, nesse cântico de romagem, diz, né? Cântico de romagem: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado à língua enganadora? Ó língua enganadora! Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempos demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. O salmista está aqui, já está cansado desta vida. Por isso que o Aristides, ele olhando para essa carta, ele diz: se qualquer homem justo entre os cristãos passa deste mundo, eles se regozijam e oferecem graças a Deus e acompanham o seu corpo com cânticos de agradecimento, como se ele estivesse partindo para um lugar próximo. E essa era a ideia do cristão. É que nós mudamos isso por causa do nosso sentimento. Então, quando alguém
algum cristão morre, a gente olha para a tristeza da separação dos vivos, né? A gente então chora, se descabela, perde a fome, a gente então entra numa crise existencial porque a pessoa morreu e não tem problema nenhum nisso. O problema é a gente não entender que ela foi para um lugar melhor. O problema é que ela é feliz porque agora ela não precisa conviver com os verdadeiros inimigos de Deus, com aqueles lábios enganosos. Como diz o salmista, estou cansado de viver em Ezequiel e já estou cansado de habitar nas tendas de Quedar. Nós ainda estamos habitando em Ezequiel e nas tendas de Quedar por algum tempo, mas em breve seremos também promovidos, quando, como diz o evangelista Billy Graham, quando ele estava já próximo à sua morte, ele diz: quando procurarem Billy Graham e não acharem, não fiquem tristes e não chorem, ele apenas mudou de endereço. Ou seja, Billy Graham estava dizendo: eu estarei no céu com Deus. E outros grandes homens de Deus tinham essa ideia de que a morte não era para ser vista como um lamento, como uma tristeza ou algo assim, mas era para ser visto como a bênção de Deus sobre o cristão, sobre o crente que agora vai morar com Deus. Esse dia eu estava assistindo um filme, alguma coisa assim, e teve essa ideia, né? A ideia do rapaz que era crente dizendo para o filho, ele perguntava da mãe: não, a mãe, mas você ficou triste? Fiquei, mas ela está alegre, nós devemos nos alegrar, porque agora ela está com Deus. E ele diz: então eu tenho que me alegrar quando o senhor morrer? Ele diz: sim, quando eu morrer você se alegra, porque o pai vai se encontrar com Deus. Então, para nós deveríamos ter essa ideia do salmista, né? De que para nós é muito mais prazeroso, e deve ser de verdade, estar com Deus do que habitar com os ímpios, com aqueles que os seus lábios proferem mentira, proferem engano, dos seus lábios só proferem atrocidades. Por isso que o salmista diz assim: ou que te será dado, ou que será acrescentado, ó língua enganadora. Né? O salmista está convicto de que nessa peregrinação rumo a Sião, a bênção de Deus estará sobre ele, e um dia sim ele também se encontrará com o seu Senhor. Esses 15 salmos, do Salmo 120, formam então esse conjunto independente e ao mesmo tempo, provavelmente, seja uma coletânea distinta. Cada um deles é intitulado Cântico de Peregrinação ou Romagem, literalmente é Cântico de Ascensão, ou seja, Deus está exaltando o seu povo agora, tirando eles do cativeiro. Então, estes salmos, eles são salmos de celebração, salmos de coroação, ou seja, Deus está sendo adorado porque Deus agora libertou o seu povo da escravidão, do jugo pesado dos seus inimigos e está reconduzindo eles à sua pátria. O significado mais provável dessa expressão é que esses salmos eram cantados por grupos de peregrinos enquanto eles subiam em direção a Jerusalém para participarem de uma das 3 principais festas anuais. Então, as festas anuais, quando estavam ali dentro do calendário judaico, eles tinham que cantar, eles cantavam essas canções para lembrar, de fato, de como Deus libertou-os, como Deus resgatou eles do cativeiro. Cada um desses salmos, portanto, é um cântico de romagem, conforme está na nossa tradução. Eles são breves, pequenos, e a maioria mostra um grande amor por Sião e pelo templo, e um ardente desejo pela paz e prosperidade de Jerusalém. Então, quando vocês lerem do Salmo 120 até o Salmo 137, vai ficar muito claro, isso vai ficar bem claro em todos esses capítulos dos Salmos, em todos esses cânticos, este zelo pelo judeu, pelo povo, por Sião, este amor por Sião, este zelo pela cidade, essa preocupação com o templo, esse desejo do judeu em ter paz ou pela paz em Jerusalém. Por isso eles tinham essa ideia de, em muitos momentos, a saudação de um bom dia, e até hoje é assim, você vai em Jerusalém, por exemplo, a saudação entre eles não é bom dia, seria uma outra palavra, né? Seria tove alguma coisa lá, que eu não me lembro agora. Mas eles se saudam com um bom dia como? Shalom. Você já ouviu isso bastante. O que é isso, Shalom? Paz sobre Jerusalém. Né? Não é o Yan Tov, né? Que é o bom dia, seria Yan, bom dia, Tov, bom, né? Não seria um bom dia.
Seria, de fato, shalom, ou seja, paz. E quando eles falam paz, é paz sobre a cidade, sobre Jerusalém. Tamanho o desejo que eles tinham da paz em Jerusalém. Todos esses pequenos salmos inspiram um espírito de fé despreocupado e destemida do Deus de Israel que fez os céus e a terra. E eles vão declarar isso. Salmo 121 em diante mesmo, e o Salmo 124, vai mostrar isso de forma bem clara, quando eles mostram de fato que eles estão com fé convicta e despreocupados, estão confiando no Deus que criou todas as coisas. O Salmo 121, por exemplo, é uma confirmação disso, quando o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vai vir de exércitos, o meu socorro não vai vir de espadas ou escudos. O meu socorro, o salmista diz, vem do Senhor. Que Senhor é esse? É o Baal? É Ra, o deus egípcio? É o deus de Moabe? É o deus da Filístia? É o deus de Siquém? Que Deus é este? E o salmista responde: o Senhor que fez os céus e a terra. Então, o salmista ele tem esse entendimento de que esse Deus deve ser adorado. O Salmo 24, ele também declara isso: ó, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teriam passado torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Então o salmista entende que este Deus, e ele deposita essa confiança nesse Deus fiel que criou os céus e a terra, que é os que o guardam e o sustentam. E à medida que esses peregrinos se aproximavam dos montes ao redor de Jerusalém, o Salmo 121 então mostra esse cântico óbvio e muito adequado para serem entoados por eles. Nos primeiros versos, o salmista então fala na primeira pessoa, né? Eleva, está falando de um cântico parece que particular. Eleva os meus olhos para o monte, né? E então ele vai subindo o tom, vai mostrando que o socorro dele, que o Senhor, ele vai tendo uma questão mais singular, mais pessoal. Mas no versículo 4, isso vai até o versículo 4, Deus também é descrito como o protetor de Israel. Então ele já sai do singular, então ele já leva para o coletivo. Não, Deus não é só o meu socorro, Deus é o socorro do seu povo. E assim é o entendimento do povo de Deus até hoje. Quando nós também começamos a nossa oração, nós então, às vezes, tratamos ela no singular, começamos a falar: ó meu Deus, o Senhor tem me suprido, o Senhor tem me abençoado. Você vai usando sempre os pronomes pessoais, sempre ali coisa dizendo assim: é o meu Deus, é o meu Senhor, né? É a minha força, a minha esperança. Mas chega um momento da oração que você fala: Senhor, a tua igreja te ama, o teu povo te adora, nós, Senhor, almejamos pela proteção do Senhor. Então, isso é uma herança, né, poética que os salmos nos deixam. Até mesmo na oração nós conseguimos ainda ver este legado, né, que começa no singular e termina no plural, mostrando que Deus, ele tanto protege a pessoa mesmo que está ali, quanto o povo no coletivo. Esse, portanto, é o motivo porque o autor do Salmo tem fé na capacidade de Deus de deter um grande poder como Criador do mundo, e ele é um vigilante incessante como protetor. E vai dizer então isso nos Salmos, que Deus ele não dorme, ele não tosqueneja, ele não pisca o olho em momento algum diante do perigo que o seu povo está sofrendo. Ele é um Deus sempre presente. Então, tendo conversado consigo, o salmista agora se dirige a alguns companheiros de peregrinação. Ele vai descrever isso em todos os 8 versículos, mostrando que Deus é aquele que protege a nação, é aquele que protege o povo de todo o mal, e então ele pode depositar a sua confiança em Deus. Um estudioso bíblico que trabalhou anos antes dos esforços atuais para descobrir estruturas dentro dos Salmos, observa várias coisas sobre a refinada organização dessa coletânea de 15 salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134. Ele diz isso, esse estudioso: o todo é agrupado em torno do Salmo 127, que foi composto por Salomão, que fica no meio.
Então você tem uma pausa aqui, você tem 15 salmos. Então imagine esses 15 salmos como uma pirâmide. Salmo 120, vai indo, 121, chega no 127 e começa a descer. 128, 129, 130, 131, 134. É uma pirâmide. E quem está no topo da pirâmide? O Salmo 127, que foi composto por Salomão. Em ambos os lados, então, esse salmo ele vai dividir 7 salmos de um lado, 7 salmos do outro, ficando o 127 em cima. Isso é uma questão didática, tá, irmãos? Isso foi feito de propósito, intencional, porque vai mostrar que os primeiros 7 salmos conduz a um caminho que o salmista quer, e os outros 7 salmos também conduzem a um caminho. Então, continuando este pensador, este estudioso, ele diz: em ambos os lados há um agrupamento de 7 salmos, ou 7 canções de peregrinação, composta por 2 salmos compostos por Davi e 5 novos que não têm nome. Cada agrupamento contém o nome de Deus 24 vezes. E isso é intencional mesmo, porque o salmista está dizendo aqui, nesta pirâmide da nossa vida, Deus, e ele repete isso 24 vezes nesses 15 salmos, é o nosso sustentador. E por que o Salmo 127 está no topo dessa pirâmide? Porque este salmo fala do quê? O que o Salmo 127 fala? Sem colar, hein, irmãos? O que fala? Se o Senhor não edificar a casa, então trabalho assim. Isso. Está falando de proteção. Olhando para uma casa física, ele está falando do quê? Fundamentação. Tá? Se uma casa não tiver fundamentação, o que acontece? Desmorona, cai. Então vocês perceberam na pirâmide que o Salmo 127 ele está sendo sustentado por 7 salmos e 7 salmos. Não é à toa. Ninguém olhou lá e falou, vou colocar isso desse jeito. Não, existe um propósito para mostrar que é Deus, por 24 vezes citados nesses salmos, que sustenta o povo dele. Por isso o Salmo 127 está neste ponto central da pirâmide. Ele é em cima, ele é o topo, sustentado por 7 salmos de um lado, 7 salmos de outro, dizendo: se não é Deus que edifica a casa, em vão trabalhos que nela edificam, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão, que penosamente granjeaste aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Percebe? Isso é muito glorioso. Este salmo fala da casa que Deus constrói, da cidade que Deus guarda e dos filhos que são heranças dele, colocados de forma deliberada ou proposital no auge dos 15 salmos de romagem. Os termos principais desse salmo devem ser interpretados pelo interesse da coletânea, ou seja, assim a casa a que este salmo se refere é a casa do Senhor, conforme é especificado no Salmo 122 e Salmo 134 que nós lemos. Qual é a casa de Deus aqui para os judeus? Qual é a casa de Deus aqui para os judeus? Sião, tá? Então eles têm essa ideia, esse é o Senhor que sustenta. A cidade desse salmo não é simplesmente qualquer cidade que qualquer pessoa se propõe a construir, mas Jerusalém, local do templo de Salomão, que é mencionado no Salmo 122, verso 3, em Sião. Então, o Senhor está dizendo assim, olha, a minha casa, ela tem fundamentação, ela não é uma casa qualquer. Por quê? Se a casa de vocês não for sustentada em cima desses fundamentos, ela rói, ela vira ruína, ela cai, ela não se sustenta. Então, esses 8 desses 15 salmos de romagem mencionados, especificamente Sião ou Jerusalém, está aí no Salmo 122, 125, 126, 128, 129, 132, 134, 3 e 134, falam de Sião ou Jerusalém, falam da casa de Deus. O povo vai cantando sobre a casa de Deus, o povo vai peregrinando e vai nessa romaria, podemos dizer, falando da casa de Deus. Além disso, a referência aos montes, no Salmo 121, é provavelmente aos montes que cercam a cidade de Jerusalém. Esse foco concentrado na exaltação do Monte Sião e de Jerusalém vai reforçar
a centralidade da aliança de Davi, que Deus fez com Davi, como aparece no saltério do começo ao fim. Deus se aliançou com Davi, vocês vão lembrar lá, lembra? Nós lemos até na nossa festividade, segundo Samuel, capítulo 7, vai falar dessa aliança. Deus está se aliançando com Davi, dizendo: Davi, não vai faltar descendente não vai faltar descendente no seu trono, ele vai ser perpétuo, né? Deus vai dar continuidade no seu trono. Porém, a casa que vai construir sou eu, não é você. Porque eu não habito em casa feita por mãos humanas. Não é sobre fundamentação humana, mas é sobre fundamentação divina mesmo, de fato. É Deus quem sustenta a sua casa. Então, um lugar para o trono do Senhor, ao lado do trono de Davi no Monte Sião, em Jerusalém. Então vai permear os salmos como um fator-chave. Então, o rei precisaria entender que no templo não tinha somente o trono dele, mas o trono de Deus estava lá porque o Senhor Deus era o verdadeiro rei de Israel e não o rei terreno, Davi, Salomão, qualquer um outro deles. Então, à medida que as pessoas cantando se aproximavam do templo restaurado, em 12 das 15 canções de romagem, isso lembrava os peregrinos o quê? Eles estão cantando então esses 15 salmos. E o que está vindo na mente deles? A bênção sacerdotal que espera enquanto fazem a sua caminhada para Jerusalém. O que eles estão esperando? Eles estão indo para Monte Sião para quê? Para chegar lá, igual aqueles escaladores que escalam as montanhas, né? Chegar lá no pico do Everest, escala, chegou lá em cima, cheguei, tem que descer de novo. Não é uma caminhada toda. Não é chegar, escalar a montanha e chegou lá, e agora? Olhou, viu aquela montanha, aquela coisa bonita, deu aquela... Consegui bater uma selfie, ou deixou alguma coisinha lá, estive aqui e descer de novo. Não é isso. Eles estão indo para Sião porque eles querem algo mais que só em Sião eles podem ter. A bênção de Deus. E o que eles esperam são aquelas 4 frases chaves que estão na bênção sacerdotal. Que Ele te abençoe e te guarde, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a shalom, a paz. Essa ocorrência dos salmos de romagem, elas acontecem da seguinte forma, olha que interessante. Números 6, 24, vai dar lá a bênção sacerdotal. Depois você pode ler lá, Números 6, 64. Essas palavras, essas 4 palavras exatas da antiga bênção sacerdotal, se repetem 2 vezes no salmo de romagem. O salmista, então, ele prega essas mesmas, ou emprega, né, essas mesmas palavras para declarar a bênção de Deus sobre Sião. Então isso vai estar de forma bem clara. Por exemplo, no Salmo 121, onde o Salmo 121 é para todos os efeitos uma exposição desta única frase da bênção sacerdotal: e te guarde. Deus é aquele que te guarda, Salmo 121, 3. Ele é o guarda de Israel, Salmo 121, 4. É ele quem te guarda, Salmo 121, 5. Notem que esta bênção sacerdotal lá, que ele te guarde, está impregnada, no bom sentido, no Salmo 121. Eles sabem da bênção sacerdotal. Então, em Sião que Deus vai me abençoar. Então, o Salmo 121 vai lembrar eles. Estão cantando, dizendo assim: é o Senhor que guarda. É o Senhor que guarda de todo mal, é o Senhor que guarda a tua entrada e a tua saída, é o Senhor, então, que nos livra, então, eles que guarda a tua alma, eles sabem disso, estão cantando isso já numa antecipação, tá, ao que eles vão ver. O Salmo 123, por exemplo, vai lembrar da bênção sacerdotal na frase: tenha misericórdia, né? Tenha misericórdia de ti. Então o Salmo vai dizer, o versículo 2, vai que ele se compadeça de nós. Depois o versículo 3, que ele tenha misericórdia de nós. E por fim, que ele tenha misericórdia. Então eles estão cantando aquilo que eles estão buscando no templo, lá na Jerusalém. O Salmo 128 vai lembrar, o Salmo 120, 122, 128 vai lembrar a eles o quê? Que a paz é Ele que dá, é o Senhor que dá. É Ele quem dá a paz, é Ele que promove a paz, é Ele que declara a paz sobre Israel, como diz o Salmo 125, e é Ele quem dá a paz, e através dele que podemos alcançar a paz por todas as gerações, Salmo 128. Então, a pirâmide ficaria mais ou menos assim, tá? Mais ou menos assim, equilibrando mesmo, mostrando que Deus é quem guarda, Deus é quem sustenta a casa. Esses
salmos de transição, né, eles são muito caros também, o Salmo 135 ao 137, vai mostrar aí um salmo de transição, na verdade, para uma recordação, para lembrar o povo questões históricas. Esses 3 salmos seguem os 15 salmos de romagem, do Salmo 120 ao 134, levando a 4ª e última coletânea dos salmos atribuídos ao rei Davi. Tá? Os 2 primeiros desses salmos oferecem louvor e adoração, louvor e graças ao Senhor pela criação. Então, os primeiros salmos vai lembrar, vai fazer com que o povo se lembre nas canções de que Deus é o Criador de todas as coisas. Então a canção fazia com que eles lembrassem de que eles serviam a um Deus que era o Criador de todas as coisas. Eu acho muito interessante isso, olhando para os nossos tempos, em que a gente canta tanta coisa, mas não canta o que o nosso Deus é. Tem tantas canções que às vezes a melodia é tão bonita, e a gente canta, chora, levanta a mão, se ajoelha, né? O coração dá até aquele friozinho, mas não fala realmente dos feitos de Deus. Né? Não fala, às vezes fala mais do homem, fala mais de batalhas, de guerras, alguns falam até mesmo do inimigo, né? Dá até moral para o inimigo, mas não fala dos feitos de Deus. Né? Nós temos um hino no nosso inário do grupo de louvor, que é Colossenses 1, onde fala da criação de Deus, né? Da criação do Senhor. Nós cantamos aqui, vamos cantar no domingo que vem. É um hino que você vai cantar, e você está cantando a palavra, você fala assim, e a sua mente é levada a lembrar que Deus criou todas as coisas, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o sustentador da minha vida, é o sustentador da tua vida, é Ele quem sustenta a igreja. Então nós precisamos, o salmista nos ensina isso. E os judeus, eles cantavam lembrando que o Senhor é o Deus da criação, que o Senhor é o Deus da redenção, que o Senhor é o Deus da providência. Né? Eles cantavam isso. O Senhor é o Deus da criação, da redenção e da providência. Ele cria, Ele redime o homem dos seus pecados e Ele providencia tudo aquilo que nós precisamos. O terceiro desses salmos de transição lembra os dias tristes que o povo de Deus chorava. Né? As margens do rio da Babilônia, como diz o Salmo 137. Esse povo vai então lembrar do que eles sofriam. Quando dizia assim, as margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então eles precisavam se lembrar dos tempos difíceis também que eles passaram. E não era só lembrar do sofrimento, era lembrar de que no sofrimento a mão de Deus fez o quê? A bênção sacerdotal os guardou, teve misericórdia deles e os abençoou e nos trouxe paz. Percebe que é muito fácil da gente entender quando a gente lê, conectando os livros se encaixando. Então, perceba, essa coletânea de salmos está muito ligada com o livro de Números, a bênção sacerdotal. O que esse povo está sendo lembrado no Salmo 137? Houve um tempo de sofrimento. Mas o que aconteceu nesse tempo de sofrimento? A bênção de Deus veio sobre nós. De que forma? Nos guardando, tendo misericórdia de nós, né? Nos livrando e nos dando paz. Então vejam só, isso é muito interessante quando nós olhamos dentro dessa perspectiva. A quarta e última parte do livro de Salmos, então, mostra-nos de forma especial esses salmos atribuídos ao rei Davi, de forma apropriada, de forma reservada para a penúltima posição do livro dos Salmos. Em contraste com as coletâneas anteriores do livro 1 e 2, apenas um desses salmos se refere a uma experiência de vida específica de Davi. Então, o Salmo 142 é o único salmo dessa coletânea que vai mostrar uma experiência pessoal de Davi. Na tua Bíblia, provavelmente no cabeçalho que é inspirado, diz assim: Salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. E aqui provavelmente na caverna de Adulão, quando ele fugia de Saul. Então, Davi compôs esse salmo quando ele estava na caverna lá, fugindo do seu inimigo. E diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conhece a minha vereda. No caminho que ando, me oculta a armadilha. Olha à minha direita e vê,
pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres o bem. Davi está compondo isso no momento em que ele não tem mais um exército, que ele está fugindo, que ele agora tem que lidar com um exército formado ali de mancos, de pessoas chamados de mendigos, de pessoas que estavam largados nas ruas, que não eram guerreiros. Ele foi formando o seu exército a partir de gente desprezada, né? E ele está dizendo, não tem ninguém que me conhece. Aquela fama que eu usufruía lá em Israel por ser, Saul livrou, Saul matou milhares, mas Davi os seus 10 milhares, aquela canção já não tem mais para Davi. Davi agora é o homem perseguido, o homem que o rei quer matar. Então Davi está compondo, e este grupo de salmos é o único que compõe essa experiência pessoal de Davi, né? Mostrando aí, relembrando o povo de que Deus livra o seu povo por causa dos seus ricos propósitos. O Salmo 139, ele deve ter um olhar especial por nós, né? Porque neste salmo, para desfazer muitos dos esconderijos enganosos nos quais a maioria dos homens busca refúgio, vestindo-se de hipocrisia, Davi insiste em termos gerais sobre a verdade que nada pode enganar. Então este Salmo 139, ele vai nos conduzir a dizer, se você pecou, não adianta fugir de Deus. Não há como fugir dele. É um salmo de confissão, é um salmo de arrependimento. É alguém que sabe que não pode fugir de Deus. E a gente gosta muito de ler esse salmo em outra perspectiva, né? De forma mais poética, mais romancista, em dizer assim, não, olha, não tem como se ausentar do Senhor. Não, aqui está falando de uma pessoa que pecou contra Deus e que sabe que não pode fugir dele. Não há como, e aí o editor ele coloca muito bem, não dá para se vestir de hipocrisia. Não dá para ser hipócrita diante de Deus, porque Deus conhece tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, se você procurar se esconder, Deus vai te achar. É isso que o salmista quer mostrar. E não há lugar que ele não te ache. É essa a ideia dos salmos. E finalizando então o nosso estudo dessa noite, nós vamos ver que no Salmo 45, por 4 vezes, o salmista Davi refere-se a tudo que o Senhor fez, em antecipação a uma convocação final, para que toda a criação louve o Senhor. Ele vai dizer no Salmo 145, 9, 10 até o 21, que o Senhor é bom para todos, que o Senhor é santo em todas as suas obras, que o Senhor é benigno em todas as suas obras, que toda a carne louva o Senhor para todos sempre, mostrando que o Senhor, então, ele requer uma adoração total de todos os povos. E por fim, o Salmo de Aleluia, que vai dos últimos 4 salmos. Estes salmos, então, ele fecha o saltério glorificando a Deus como Rei Supremo, né? E por isso que é um Salmos de Aleluia. Eles vão terminar da mesma maneira. Esse fim dos salmos, ele nos remete ao seu começo. A visão que retrata esse livro 5, nos seus 15 livros do primeiro bloco, com o primeiro somado ao salmo de transição e os 4 salmos de aleluia, eles nos remetem ao primeiro e segundo salmo, mostrando de forma clara, deixando claro que o reino de justiça está totalmente de acordo com a lei de Deus. O homem que anda na justiça, ele está de acordo com a lei de Deus, ao passo que o perverso está contra a lei de Deus. Está contra, por isso fala de nações e povos que são governados solidariamente por Deus e por seu Messias, dizendo, não há como esses ímpios fugirem de Deus, não há como o homem desprezível fugir de Deus, não há como o rebelde se ausentar da grandeza de Deus, porque Deus ele governa todos e a toda a criação. Não há quem não seja governado por Deus. E este é o entendimento do pensamento reformado. Lutero, inclusive, chegou a dizer que o diabo era o diabo de Deus, que o diabo era como um cão na corrente, em que ele não pode sair daquela corrente sem que Deus dê um pouquinho mais de folga. Ou seja, as ações do diabo são limitadas por Deus. Que heresia que Jesus disse, não, está lá em Jó. Deixa eu tomar, ele serve ao Senhor porque ele tem uma família bonita, toque na família, mas não tira a vida.
Ah, ele é rico, toque na riqueza, mas não tire a vida. Ah, ele toque na saúde, mas não tire a vida. Ou seja, Deus limitou Satanás. Satanás, se pudesse, arrebentaria com Jó, destruiria Jó, destruiria todos nós. Mas Deus limitou. Pedro, olha, Satanás pediu para se andar com você, mas eu intercedi por você. Ou seja, Deus limitou Satanás a não tocar na vida de Pedro. Então, todas as coisas, toda a existência é governada por Deus. Mas somente aqueles que andam na lei de Deus recebem a bênção de Deus. Então Deus guarda, Deus tem misericórdia, Ele sustenta e então Deus traz a paz. Ao passo que o desprezível, aquele que não segue a lei de Deus, ele terá então o fim ruim, será sentenciado de fato, não pelo rei terreno, Davi, Salomão ou qualquer outro rei, mas pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ontem eu estava vendo o jornal, fazia tempo que eu não via, né? E eu olho muito por cima, eu estava vendo o julgamento da CPMI, e aí tem lá alguém que está preso 5 meses e não foi julgado ainda. Isso é legal perante a Constituição brasileira. E aí um deputado diz assim para ele, fala assim, olha, eu quero pedir perdão como um legislador, como alguém que está julgando, que faz parte do parlamento, então eu sou um representante, pedir perdão pela injustiça que estão fazendo com o Senhor está preso de forma injusta. E ele se encerrou assim, os homens hoje estão te julgando de forma injusta, mas há alguém que julgará de forma justa a sua causa e sentenciará aqueles injustos, dando a eles a sua recompensa, se referindo a Deus. Então é isso que os Salmos nos ensinam, meus irmãos. Tudo que tem fôlego, louve a Deus. É assim que termina os Salmos. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, porque Deus é Deus de todas as coisas, até mesmo do ateu, que acha que tem independência. Deus é Deus dele também.